Fala galera, tudo bem? Hoje eu quero fazer um vídeo que vai prender sua atenção. Com certeza esse vídeo vai prender sua atenção. Eu quero comentar sobre a prisão, dos youtubers que a gente teve recentemente. O Paulo Sérgio, que foi preso pelo ICE, ficou sob a custódia do ICE lá na Flórida. E o Danilo Malandragem, que já faz tempo que está preso desde fevereiro. Então vocês vejam que a justiça aqui nos Estados Unidos também às vezes é enrolada, às vezes tem umas coisas que a gente não consegue entender. Eu vou mostrar aqui pra vocês que os princípios são quase os mesmos. Vou desfazer aqui alguns mitos, E o primeiro deles, que me motivou a fazer esse vídeo era de que o Danilo Malandragem ainda ia dar a volta por cima, que ele ia, provar a inocência, que ele ainda ia conseguir até um green card e virar cidadão americano pela má ação da polícia americana que realmente prendeu ele. Pessoal, desculpa aí aos fãs do Danilo Malandragem, mas infelizmente isso aí não vai acontecer, tá? Ele foi preso em flagrante, que é uma das coisas que eu queria mostrar aqui pra vocês, os tipos de prisão. A sentença do juiz, ou prisão em flagrante, ou no caso do Paulo Sérgio, quando você tem um risco de fuga, que eu já vou chegar lá. Mas antes de falar do Malandragem, ele foi preso em flagrante, tá, pessoal? A polícia, ele recebeu uma denúncia, de que ele tinha fotos de uma menina que, sem o consentimento dela, que a menina inclusive era de menor, tem 17 anos, tinha 17 anos. Não sei, eu acho que foram 3 denúncias, 3 crimes que ele está respondendo, mas vou me ater a esse, porque já explico aqui de maneira mais fácil, Então ele tinha fotos dessa menina, a polícia foi lá, fez a busca na casa dele, ele abriu a casa pro pessoal, acharam, todos o aparato, sei quantas câmeras em volta da cama, que não sei o que ele explicou depois, que era para justamente provar que as meninas, que tinham consentimento das meninas, na hora de realizar as atividades sexuais. Então, todo o aparato estava lá, as fotos estavam lá, não só dessa menina, de outras meninas também. Então ele foi preso em flagrante, por ter esse material. Isso é um crime, você não pode ter foto de outras pessoas sem o consentimento delas, tá bom? Então, culpado, não tem como ele conseguir comprovar a inocência, A não ser que realmente ele prove que a menina tinha consentimento, que eles iam guardar aquelas fotos para uma coleção, que eles se gostavam. Cara, a gente pode aqui fingir, várias hipóteses, mas não vai ter como, Infelizmente, Infelizmente porque, infelizmente a gente tem que pensar que um brasileiro cometeu esse tipo de crime, que tava fazendo bagunça aqui na América. Enfim, Infelizmente a gente tem um brasileiro passando por isso e vai ser culpado, Vai ser culpado. Uma coisa que eu acho que é interessante eu falar aqui, que é o único princípio que vai ser diferente das leis brasileiras, é que aqui você pode negociar a sua pena. Olha que interessante, chama-se plea bargain, que é nada mais nada menos que você assumir a culpa para ter uma pena menor, tá? Eu acho que seria uma ótima para o Danilo Malandragem, porque como eu disse para vocês, ele foi preso em flagrante, tá? Todas as provas foram pegas de maneira legal, Se de repente tivessem, alguém entrou na casa dele, roubou as fotos, roubou o computador, aí seria de maneira legal, talvez teria uma defesa, mas nesse caso não, foi tudo certinho, teve um mandato da polícia, ele abriu, foi lá, encontraram de maneira legal, então não vai ter como ele fugir, Danilo Malandragem vai ser sentenciado como culpado, e talvez a fuga dele seja essa, assumir. Eu vou explicar aqui para vocês mais ou menos, dar um exemplo de como é que funciona a plea bargain. Vamos dizer que para esse crime a penalidade seja de 5 a 8 anos de cadeia, Ele vai lá, o juiz vai dar uma oferta para ele, o juiz vai falar, olha, se você quiser assumir a tua culpa, eu te dou 3 anos de cadeia, menos ainda do que o mínimo, pode acontecer, tá? Aqui o juiz vai definir, a partir do momento do caso lá, ele vai definir essa oferta. E daí o Malandragem vai pensar se aceita ou se não aceita, junto com a advogada dele, que tem dito aí que tem feito um trabalho ruim, que tá sempre atrasando, sempre renovando, fazer esse adendo aqui, tá sempre renovando, o dia da corte dele. Eu não sei se tá renovando ou se são pre-trials, antes da trial, da corte, da grande corte, que vai ser realmente julgado, onde vai ter os como é que chamam? Os jurados, que pode ser inclusive jurados. Aqui qualquer crime nos Estados Unidos pode ter jurados, inclusive cíveis, tá? Inclusive de contrato, coisas cíveis que não envolvem qualquer tipo de crime, Essa é uma outra diferença da lei americana e brasileira. No Brasil é só crimes contra a vida que vai ter o jurado. Aqui no caso, não. Aqui qualquer tipo de crime. Então pode ser que seja jurado. Então, às vezes demora, para chegar nessa corte aí. E então 6 meses parece que tá para ser a corte dele agora, não sei, não tenho acompanhado o caso, mas, o Paulo Sérgio, que inclusive eu vou comentar sobre a prisão dele aqui também, ele tá fazendo ele é jornalista e tá fazendo uma ótima cobertura sobre esse caso, Então entra lá no canal do Paulo Sérgio, que, se você tem interesse, você vai saber mais sobre esse processo de julgamento do Malandragem, tá bom?
Bom, pulando então, né, do malandragem pro Paulo Sérgio, já que eu comentei dele, ele foi preso também recentemente, né, ele fez um vídeo sobre isso, um vídeo super intenso, né, a gente vê, ele retrata bem como foi a questão da prisão aqui nos Estados Unidos, que eles se tratam super mal, que é uma situação bem precária, né, e ele ficou sob custódia do ICE. Como é que foi o caso do Paulo Sérgio, né, ele não teve sentença do juiz e nem foi preso em flagrante, né? Inclusive já foi sentenciado, né? Já teve a sentença do juiz que absolveu, né, ele, né? Que falou que ele não procedia a toda a denúncia que ele teve. Ele teve uma denúncia, né? Denunciaram o status dele. E pessoal, antes que, né, que o pessoal fique desesperado, pô, será que eu também posso ser denunciado? Eu tô aqui como turista, eu tô aqui com extensão de visto, né? Ou trabalho. Como que eu posso ser denunciado? Como é que funciona isso, né? Será que eu também posso ir preso assim? Não, cara. Será que foi o Albertinho que denunciou o Paulo Sérgio? Não, não foi. Para ser denunciado e para o ICE prosseguir isso, né, e ele ser preso da maneira que foi, tem que ter sido uma denúncia muito relevante, uma denúncia muito firme e forte, né, alguém que tinha várias informações sobre ele, sobre o visto dele, e que realmente, né, deixou a polícia de maneira a suspeitar que realmente estavam falando a verdade com relação à denúncia que fizeram, né. Então, não é assim. Uma malandragem, por exemplo, né, voltando aqui, mas o malandragem teve várias denúncias, né? Toda hora que eu via num vídeo dele lá, tinha o pessoal mandando, né, mensagem lá, aqui, Danilo Ramscheid, endereço tal, telefone tal, e-mail tal, já fiz a denúncia aqui, façam vocês também, né? Então teve várias denúncias e ele não foi preso, né, pelo ICE. Se bem que agora tem, né, tem esse negócio também que se ele pagasse lá a fiança, se ele fosse solto, ou depois que ele se livrar desse crime aqui, provavelmente ele vai para custódia do ICE, porque provavelmente ele vai ser deportado, né? Em toda a questão das assessorias que ele fazia de maneira ilegal e tudo. O Paulo Sérgio, eu não sei exatamente o que foi, acho que ele vai contar aqui nos próximos vídeos pra gente, mas alguém fez uma denúncia. E como eu tô falando, alguém que era muito próximo dele, provavelmente, porque, né, pra eles acatarem essa denúncia e irem atrás e realmente prender ele, tem que ser algo sério, algo muito relevante, algo que fizesse eles acreditarem, né, que eles teriam o caso. Talvez não tanto, né? A justiça aqui também é ruim. E lá, como ele já reportou pra gente, né, na sentença, no dia da corte dele, a juíza falou que aquilo ali não procedia e que, né, não sabia nem por que eles estavam lá resolvendo aquele caso, né? Então acontece também, né? Às vezes parece que é um caso forte, mas a juíza, quando vê toda a defesa, né, tudo, realmente, né, confere que ele era inocente, que não tinha nada mais, que ele tá aqui certinho, que ele tem todos os documentos bacaninha, que ele tá tudo legal. Então, né, foi isso que aconteceu com relação a ele. Por que ele foi preso, né? Porque quando a pessoa não é residente, eu acho que ele não é residente ainda, ou melhor, ele tem o green card sim, né? Agora eu fiquei na dúvida, pessoal. Mas enfim, acho que mesmo com o green card, talvez, né, diante de talvez justamente ele poderia ter sido denunciado na fraude de ter feito o green card, né, se ele tem um green card, ele estaria aqui ilegal. E se ele está ilegal, né, por que ele enfrentaria a corte e não fugiria para o Texas, né? Já que está ilegal aqui mesmo, começa uma vida ilegal no Texas, né? Fica lá escondido, ou vem aqui para Los Angeles, ou vem, sei lá, ele tem risco de fuga, né? E quando tem risco de fuga, justifica também a prisão da pessoa até que realmente sejam apurados os fatos, né? E que seja feita a sentença, que foi o caso dele. Então é isso, pessoal, né? Ele tem risco. O malandragem é a mesma coisa, né? Misturando aqui um pouco os casos, né? Que são bem diferentes, né? Um inocente, o outro culpado. Mas o malandragem também foi oferecida a fiança, né? Por que a fiança foi de $500 mil, né? $500 mil porque justamente eles querem certificar que o cara vai voltar, que ele vai comparecer ao julgamento, né? Pra pegar os $500 mil dele. Então a fiança não vai ser de 10 mil, né? Porque 10 mil o cara paga e se manda pro Texas, se manda pra outro lugar, né? Então, não sei se foi oferecida a fiança ao Paulo Sérgio, provavelmente sim, talvez um valor alto, talvez ele não se interessasse, né? Mas a questão é essa, né? Um risco de fuga. Então é isso, pessoal. Deixa eu já esclarecer, isso aqui é sempre bom, um ponto sempre bom para esclarecer, né? As prisões só são feitas nesse sentido, tá, pessoal? Ou tem que ter uma sentença do juiz, ou tem que ser em flagrante, ou você tem que ter algum risco, né? Algum risco para a sociedade, ou algum risco de fuga, né? Se não, é uma prisão temporária, que também é um outro tipo de prisão, e tanto nos Estados Unidos como no Brasil é a mesma coisa, né? A gente vê muito isso no Brasil, o cara prende político, o cara fica 2, 3 dias preso e é solto, e daí vem lá o Nando Moura fazer um vídeo, porra, que Brasil, né, eu posso ter mídia no cachorro, que nem o Batman resolveria, que a polícia vai lá, faz um trabalho perfeito, prende o cidadão, aí vem lá um juiz, né, um juiz corrupto e tal, e solta o cara. Não é assim, pessoal. A prisão temporária, né, ou provisória, ela tem prazo, né, 5 dias para crime comum no Brasil, prorrogáveis por mais 5,
tá? Se for um crime hediondo, 30 mais 30. Então, né, normalmente o cara fica preso 2, 3 dias e é liberado. E então é normal, tá? É super normal acontecer isso. Não é porque o juiz é sem vergonha, é porque é normal, é previsto, é assim que funciona, tá? A não ser que seja sentenciado, né? No caso do Lula, por exemplo, foi sentenciado, né? E tá lá preso até hoje, por enquanto, né? Se bem que teve todo esse negócio do Intercept aí, que de repente é um tema para outro vídeo. Deixa aí se você quiser que eu dê uma pincelada sobre o Intercept. Eu não sei se tô meio assim, pessoal. Esse YouTube é complicado, né, fazer vídeo, mas enfim. Eu tava meio que fugindo da política, mas tô querendo, de repente, alguns temas relevantes assim, voltar para falar de política. Enfim, né, deixa eu me ater aqui à questão das prisões. Então, tá, aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa, tá? A prisão temporária aqui são 15 dias. 15 mais 15, né, que pode ser preso. Então, os institutos, não é que no Brasil a justiça é mais fraca e tal, com certeza é, né, a justiça é muito mais efetiva aqui, não é nisso que eu tô querendo falar, pessoal, por favor, não venham dizer que, né, que eu sou defensor de bandidos, que o pessoal fala, cara, eu não sou defensor de bandidos, mas eu acho que você também não precisa matar bandido, né, você não tem que crucificar bandido, enfim, cara, não vou entrar nesse tema aqui que é tema para vídeo novo, né, e outra coisa, né, o tal do plea bargain é um tema interessante, porque você veja, o bandido pode negociar, né, a pena dele. Isso é uma outra coisa, né? Vai vir o pessoal, que você é esquerdista. Isso não é daqui da Califórnia, isso é uma lei federal, tá? Que existe a plea bargain. E alguns poderiam chamar de esquerdista também. Porra, como assim? Bandido, homicida, agora vai lá e vai negociar a pena. Tudo bem, eu assumo e só vou ficar 3 anos preso. Também não é assim, né, pessoal? O juiz vai lá na hora decidir, mas não é questão de ser de esquerda ou não, cara. A questão é de que bandido ele tem que pagar a pena, tá? A gente tem que ser firme contra bandido. Mas também não precisa deixar a prisão perpétua, também não precisa matar o indivíduo. Alguns crimes sim, né? E eu concordo que alguns crimes merecem, né? Merecem pena de morte. Eu sou até a favor da pena de morte, no caso, né, de estupradores, reincidentes, né? Se for um estuprador, reincidentes de criança, talvez até concordaria com isso. Mas a questão é que não é, né? Não é assim, bandido, o cara matou, um crime passional às vezes, né? Eu não vou... Galera, se ficarem interessados, por favor, deixa aqui no comentário, né? De repente eu até ia postar esse vídeo lá no outro canal que eu tenho, que é a Previsão Legal. Sigam aí também, pessoal. Faz tempo que eu não posto vídeo lá, porque eu tô tentando dar um gás aqui nesse canal, tentar fazer vídeo quase todo dia. Então, se for um tema aí que o pessoal, né, que o pessoal gostar, se tiver interessados, deixa aqui que eu faço mais vídeos sobre esse sistema judiciário, né, como é que funciona e tal, dando as minhas ideias. E é isso. Até um próximo vídeo. Um abraço, obrigado pela audiência. Confira se o YouTube... Falando em YouTube, né? Confira se ele não te desinscreveu no meu canal, porque agora o YouTube tá desinscrevendo as pessoas dos canais. Cara, é fogo, né? Eu que sempre levantava a bola do YouTube dizendo que era um exemplo de democracia, né? Todo mundo vai lá, entra, faz vídeo e tal, mas parece que eles estão selecionando os tipos de canais, tem uma preferência de um de outro, desinscrevendo pessoas em canais, desinscrevendo em outras. Enfim, né? Alguns vídeos eles promovem mais do que outros, mas é isso. Deixa aí o seu like. Confira a inscrição. Até o próximo vídeo. Um abraço. Eu fui!